no versículo 10, você já leu, é repetição, leia. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então eu aprendo que haverá um tempo em que a ira de Deus, ela vai ser derramada sobre a terra, sobre os homens que estão vivendo sem considerar, sem se entregar, sem querer ir para o céu. E os homens são obrigados a se entregar para ele? Não, querida, você não é obrigado a fazer o que Deus manda. E eu pergunto, e Deus é te obrigado a te levar para o céu? Não, você não obedece a Ele. Então, pastor, Ele lá e eu cá. Só que aqui pertence também a quem? A Deus. Tudo pertence a Deus. Então, olha para mim. Então, se você fala assim, eu não quero ir para esse céu. Então, querido, chegará um tempo em que Deus, Ele recolhe a terra, recolhe o céu, é dele, recolhe o ar, recolhe tudo. Você vai ficar onde? Sabe onde você vai ficar? Aonde? Você vai ficar no inferno, porque não existe como você ir para o céu. E no inferno, você não vai ter descanso, você vai ter tormento por toda a eternidade. Então você vê o perigo que o mundo corre hoje. A praia lotada, o futebol lotado, aeroportos lotado, shopping lotado. Não tem problema com essas coisas. Só que a maioria dessas pessoas não estão nem aí para quem? Para Deus. Não se importam com Ele. Como eu falei, né? Passa-se 10 dias numa praia e a pessoa não vem uma vez por semana onde? Na igreja. E às vezes até vem de vez em nunca, e quando vem reclama de tudo e ainda fala, por isso que eu não venho. O azedo é você. Então é preciso entender aqui o princípio. Mas e essa ira? O que eu aprendo com ela? Bom, nós vimos então que a ira de Deus, ela foi canalizada em Jesus. Então, naturalmente, Jesus vem buscar aqueles que hoje vivem em obediência a Ele. E quando Deus retirar essa igreja, igual nós vimos a semana passada, bom, aí a ira de Deus está pronta para ser derramada. E quem veio a semana passada, viu o primeiro juízo que nós falamos foi os juízos dos selos. Lembra da história, né? E abre um selo, e abre 2 selos, 3 selos. Aí me sai o cavaleiro vermelho, sai o preto, tudo coisa da semana passada, lembra, né? E aí é fome, é peste. Então, quando abriram o último selo, nós então estávamos em Apocalipse capítulo 8, quem já chegou diga amém. Então vamos lá, você já sabe de tudo isso e eu vou começar a correr. E havendo aberto o 7º selo, esse é o último, né? Fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas o quê? 7 trombetas. E veio outro anjo, pôs-se junto ao altar, tendo incensário de ouro, foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono, né? E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. Vai! E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Então eu aprendo que as minhas orações, às vezes a gente fala, né? Põe seu pedido no altar. Rapaz, tem valor. O altar, embora ele é físico, né? Construído por homem, mas ele é sagrado. Ele é para o Senhor. E agora eu vejo que lá no céu, veja bem, diante de tanta tragédia, então nós vamos ter mais juízo, tá? Julgamento. E aqui no caso nós vamos lembrar que
tem um grupo de pessoas que estava na igreja e não subiu. E quando a igreja sobe, nós vamos entender que Deus também vai olhar para a nação de Israel. Pastor, por que não olha para a Dinamarca, para a Inglaterra, para a Alemanha? Porque a aliança foi feita com Abraão e um povo dali se originou. Então esse Israel que nós vemos aí, que é confuso, é um povo separado? É um povo separado como todo povo que aceita Jesus. Porém, acabando o período dos gentios, que é quando a igreja sobe, então Deus também se volta para Israel por causa de Abraão, Isaque, Jacó. Não, mas Deus se importa com Abraão que já morreu? Abraão não deixou de existir, ainda está o quê? Vivo. E ainda o problema de Israel é que eles não conseguiram reconhecer quem? Jesus. E a minha vantagem sobre eles é que eu reconheço Jesus. E eles, pastor, terão essa chance na tribulação? Terão. E será uma boa? Minha filha, a coisa é feia. Tipo essa daqui, ó. Vamos lá. Você está no capítulo 8 e o versículo começa no 7. E o primeiro anjo tocou a trombeta. Leia. E houve saraiva e fogo misturado com sangue, foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou também a trombeta, o segundo, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, caiu sobre a terça parte dos rios, sobre as fontes das águas, e o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas, tradução envenenadas. 12, quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecessem. Leia. E a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E aqui eu paro e vou comentar alguma coisa com você. Quando a igreja sobe, isso é real. Eu não vou entrar no detalhe, mas 7 anos estão relacionados com a ausência da igreja na terra, e 7 anos é o período em que Deus vai lidar com Israel, e ao mesmo tempo a tribulação vai acontecer, e tribulação fala da ira que Jesus me livra hoje. E se eu não for livre dessa ira, então a tribulação vai ser a manifestação dessa ira. E esta ira, ela é me revelada para que eu saiba qual é a consequência de uma vida aonde eu não considero Deus. E Deus, Ele não precisaria me criar. Eu poderia ter sido uma pedra, uma árvore, eu poderia ter sido um animal. Não, se Deus não me criasse, eu nasceria de qualquer jeito, porque meu pai casou com a minha mãe. Mas de jeito nenhum. Tudo o que acontece na terra só acontece com a permissão de quem? De Deus. Até o que o homem inventa é uma permissão de quem? De Deus. E você deve entender que Deus, Ele então mostra a sua bondade, fazendo com que eu seja alguém que pensa, que tem escolha,
que tem a vontade de viver. Eu sou uma obra-prima, você é criada por quem? Por Deus, e Ele espera que eu me submeta a Ele de livre e espontânea vontade, vendo o quanto Ele é bom, o quanto Ele é um Pai amoroso. Mas Ele avisa, se eu quiser viver separado dEle, então eu vou viver em função da minha vida, e a minha vida, ela é uma natureza pecaminosa, e o salário do pecado é o quê? É a morte. E aí eu tenho 70, 80 anos que Deus me concede para que eu o ache. E se eu não quiser nada com Ele, Ele ainda assim me dá os 80, 90 anos para mim viver. Você vê que coisa interessante? Só que eu preciso entender esse princípio. A minha vida aqui não é eterna, como o planeta também não é eterno, como o sol também não é eterno. Eu preciso entender que Deus está no controle. E aqui no caso você vê, olha, presta atenção, ó. A terça parte da vida marinha morre porque o mar, ele apresenta uma substância que surgiu como um sangue, vindo da onde? Do céu. Aí você vê que a terça parte das plantas, das ervas, são destruídas. Dá uma olhada como vai sendo reduzida toda a vida onde? Na terra. E aí você vê uma coisa interessante, que está morrendo muita gente. Pastor, aqui está escapando alguém? Não, está sendo o quê? Dizimada. E essas pessoas, pastor, que estão morrendo? É porque não quiseram se arrepender. Você vê, por exemplo, que mesmo na tribulação, ainda que a ira de Deus se revele, os homens não vão querer aceitar quem? Aceitar Jesus? Não. Eles vão entender que não vale a pena, porque eles têm esse estilo de vida próprio, e eles têm o que comer, o que vestir, o que beber. Então, eles escolhem viver separado de Deus. Então eu vou dar uma explicação aqui, e vou para a quinta trombeta, tá bom? E vou ver algumas coisas estranhas aqui contigo, quer ver? Ó, no versículo 1 do capítulo 9, e o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Olha para mim, abismo não é lugar de anjo, querida. Abismo é lugar de demônios que estão em prisão. Então, no caso aqui, olha, 2, e abriu o poço do abismo. Subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. Com a fumaça do poço, escureceu o sol, o ar, e da fumaça, vai lendo, vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Vai lendo, foi-lhes dito que não ferissem, que não fizessem dano à erva da terra, que já era reduzida, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, já era escasso, tá? Mas o que? Aos homens que não têm na testa o sinal de Deus.